Começamos o Rede TV News de hoje com uma entrevista especial feita por Boris Casoy com o ministro da Secretaria de Governo, o general Luiz Eduardo Ramos. Entre outros assuntos, o ministro falou sobre a indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos e também para o cargo de líder do governo na Câmara. General Ramos, boa noite. Muito obrigado por sua presença. Eu agradeço em nome da Rede TV. Boa noite, Parece que o ambiente político no Palácio do Planalto, ou relativo ao Palácio do Planalto, está se desanuviando, ou não? Boris, primeiro queria registrar o privilégio, uma alegria enorme. Eu tive aqui ano passado, ainda estava no comando do Comando Militar do Sudeste. Você foi gentilmente o anfitrião para conhecer essa maravilha que é a Rede TV. Bom, mas respondendo diretamente sua pergunta, desde que ocorreu esse fato, as pessoas que procuram serenar ânimos, procuram atenuar as diferenças, vêm trabalhando, muitos dentro do próprio partido, alguns mais próximos que têm ligações. E hoje pela manhã, agora há pouco, nós vimos que foi divulgado um vídeo do delegado Valdir, que eu tinha colocado anteriormente, seria uma grandeza, um ato de grandeza da parte dele, e pelo visto parece que ele adotou essa postura para buscar um entendimento entre as duas partes. Mas eu gostaria de destacar, como nós falamos agora há pouco, antes de entrar no ar, eu sou o ministro da Articulação Política. A minha obrigação é trabalhar nas pautas estruturantes, as pautas de Estado, nas reformas, como foi a da Previdência, como está sendo essa semana, se Deus quiser, será aprovada no Senado, o Pacto Federativo que está vindo aí, nosso guerreiro Paulo Guedes com vários planejamentos com projetos a serem apresentados. Essa parte do PSL, na realidade, impacta, lógico, seria inegável em dizer que não, mas é um problema do Partido Social Liberal, o partido do PSL. Que é o partido do presidente. Do presidente. Aliás, fala assim que ele pensa em sair do partido. Boris, vou lhe ser sincero, nas interlocuções, ele está nesse momento no Japão, ou na China, já chegou na China, não sei, ele não comentou comigo. Ele não, até porque nós conversamos muito dessa pauta da parte política, ele em nenhum momento comigo ele falou. Eu realmente estou sendo sincero, não tocou nesse assunto. O senhor acredita que ele permaneça no PSL? Boris, olha, eu conheço o presidente há muitos anos. Uma coisa que eu passei a respeitar mais, assim, intensamente, é o feeling político dele, a perspicácia, a capacidade que ele tem. Coisas até que lá atrás, durante a campanha, eu muito, assim, discretamente, que eu estava na ativa, eu dizia, falava na época, Jair, isso, aquilo, ele ia numa outra direção e ele estava certo. Então, eu acredito que nesse momento, dentro dessa sua perspicácia, essa capacidade que ele tem da política, ele é um presidente que chegou lá por causa disso, eu acredito que ele vai tomar a decisão certa, mas eu não tenho a resposta para isso. Ele pensa em manter ou desiste da indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington? Eu até agradeço a sua pergunta, porque alguns repórteres têm me perguntado, essa situação do Eduardo está sendo colocado para ser o líder do PSL, e aqui eu abro um parênteses, que não foi a indicação, as pessoas podem não acreditar, mas eu estava só como observador do momento, quando os deputados estavam reunidos na minha sala lá em cima, no quarto piso, não foi no gabinete presidencial, e quando os parlamentares apresentaram o nome que eles queriam, que era o Eduardo, o presidente inicialmente ele refutou de imediato. Ele disse que não, era o filho dele, não dizer, e aí os deputados o convenceram, o deputado Eduardo estava calado, não falou nada, ele acabou aceitando. Como eu estou dizendo, é temporário. Caso isso se concretize, estão no momento, os acontecimentos estão se desenrolando, não há nenhum impedimento, porque se é temporário, ele pode daqui a um mês não ser mais o líder. E aproveito também a oportunidade, algumas pessoas me perguntam se o Eduardo foi uma indicação correta ou não. Eu tive o privilégio de ser adido militar em Israel por 2 anos. Convivi na Embaixada Brasileira de Tel Aviv, foi uma experiência maravilhosa. Pelo que eu vi, o que o embaixador faz, o Eduardo tem plenas condições, até porque toda a estrutura que existe vai dar as condições em alguma área técnica. Fora isso, o que precisa é relacionamento, é ter a capacidade da simpatia que o Eduardo tem. É o deputado com mais votado no estado de São Paulo, com muitos votos, acho que do Brasil. Então, ele reúne condições. E eu acredito que se essa coisa for atenuada, essa crise, entre aspas, do PSL, e um novo líder surja,
Não há problema nenhum. O momento realmente agora eu acredito que está um pouco suspenso. Ministro, os filhos do presidente mais ajudam ou mais atrapalham? Boris, eu tenho 2 filhas, né? Todos nós que temos família sabemos que os filhos são as coisas mais caras que nós temos. Dizer que os filhos têm que se isolar do presidente é uma mentira. As pessoas falam que política é igual futebol, todo mundo quer dizer que entende alguma coisa. Eu sou sincero, são os filhos do presidente, o presidente os ama, tem um carinho especial e eu acho que eles não atrapalham. Faz parte dessa interlocução, é natural, eles conversam com o pai. São os filhos que ele os pegou desde criança, os acompanha. Como é que ele vai ignorar ou dizer que não está ouvindo os filhos? Então faz parte. General, o senhor vem da ativa do Exército, de um comando importante em São Paulo. Que eu amei muito São Paulo. E fica a seguinte dúvida. A sua instituição é uma instituição firmemente hierárquica. É verdade. Então, uma ordem é uma ordem. E o senhor entra numa instituição, o senhor lida com uma instituição que é exatamente o oposto, onde tudo é discutido e tudo é discutível, os recuos e os avanços obedecem a outro tipo de estratégia. Como é que o senhor está se adaptando a essa vida? Essa pergunta é muito interessante. Eu quero dizer o seguinte, das experiências que eu tive, Haiti, Olimpíada, Copa do Mundo, ocupação da comunidade da Maré e por aí vai, eu também ouvi os meus oficiais. Qualquer general ele tem o seu estado maior. Mas é lógico, é dada uma ordem depois de ouvir e essa decisão é cumprida fielmente. Na política também existe as conversas, as opiniões, o debate democrático. Eu tenho aprendido muito e entendo que são 2 coisas diferentes, mas muito do ensinamento que o Exército me proporcionou, superando crises, dificuldades ao longo da minha vida, me capacitou para agora estar nesse meio político, que eu vou lhe confessar, muito interessante. E o toma lá da cá? Não tenho, eu até já tive a oportunidade de dizer, já tenho estudado. O militar tem uma característica, o que ele não sabe, ele vai estudar. Em outros países, as ferramentas da articulação política são recursos e são os cargos, né? Então, os recursos estão previstos na Constituição, são constitucionais, na Lei de Orçamento Anual, sejam os recursos impositivos ou extraordinários. O deputado é eleito pelo seu estado, por uma região. Então, nada mais do que justo que, ao chegar no governo, ele tem previsto na Constituição as emendas que ele pode destinar para aquela região, visando escola, visando hospitais, então é previsto. Sejam as impositivas ou extraordinárias, quando sobra um caixa, como se fala. E os cargos, Boris, é a mesma coisa. O governo passado tinha uma linha de pensamento, uma ideologia, e tem pessoas, não sei se você sabe, né? O presidente tem que ser dito, eu vou repetir isso, Boris, até onde eu puder, ele teve a coragem moral muita gente não acreditou, que ele não deu os ministérios, tipo como era chamado presidencialismo de coalizão. Então ele pegou e deu para pessoas técnicas, está aí o nosso ministro Tarcísio, Sérgio Moro, Tereza Cristina e vários outros, né, cumprindo muito bem o seu papel. Mas no passado se fechava com o partido X ou o partido Y. E o Ministério, tirando os cargos que não se mexem, que são os servidores federais, nós temos cerca de 13, 14 mil, nós estamos fechando esse número, de cargos comissionados. Então, seja em Brasília ou no Brasil todo. Um exemplo, o Ministério da Agricultura, ele tem em Brasília os seus cargos, que pode indicar alguém, e no Brasil todos, tem o IBAMA, INCRE, por aí vai. Se tem um elemento, um caso do DENIT, infraestrutura, tem um elemento que foi indicado lá, nada contra, durante o governo do PT. Ele tem o posicionamento de auxiliar cidades com prefeituras do PT. O governo atual é do Bolsonaro. Então, existe um alinhamento de como tem que ser feitas as coisas. Ele vai enviar recursos. Esse elemento tem que estar alinhado. Então, se não é um cargo de servidor federal, a gente chama de espaço democrático. Não há nada de toma lá da cá. O parlamentar apresenta o nome, passa por um processo criterioso, muitos nomes não são aceitos porque não está no nível técnico esperado, tem que ter preparo para ocupar esse cargo. E estando tudo certo, é um espaço político de um governo anterior. Para dar um exemplo, os elementos que nós exoneramos são de parlamentares que às vezes não foram nem eleitos, mas estão lá por indicação política. Então há uma troca, não é o toma lá da cá. Ministro, como é que o senhor vê a parte administrativa propriamente dita do governo Bolsonaro?
As coisas estão andando da maneira desejada? Boris, isso aí vamos dizer assim, que não me tira o sono, graças a Deus eu durmo bem, mas às vezes me dá uma agonia, eu fico numa expectativa, por exemplo, eu estou acompanhando tudo que está acontecendo de bom no governo, na parte econômica principalmente. Por exemplo? A reforma da Previdência, se Deus quiser, eu tenho conversado com os senadores, eles terão a grandeza de aprovar essa semana. A pauta da liberdade econômica foi desonerada, a sessão onerosa, a taxa Selic está 5,5%, o GAES, o órgão que controla os empregos, desde 2013 não havia uma contratação tão grande como está acontecendo esse mês. A medida provisória do Zika vírus, as crianças que sofreram essa fatalidade dessa doença, têm agora uma pensão vitalícia, a desoneração na área econômica, então tem várias coisas acontecendo, o mercado está reconhecendo isso. A taxa de inflação sob controle, é o que eu tenho dito, a nossa economia, ela está de uma maneira gradual, sustentável. O Paulo Guedes tem feito explanações brilhantes, é a primeira vez que a economia começa a dar sinais sem o dinheiro público. Então é uma coisa que vai ter longo prazo isso aí, se Deus quiser. Ministro, passada essa fase da reforma da Previdência, o que há no fundo do túnel? Nossa. Que perspectivas o governo vê? Existe um planejamento para esse futuro? Sim, porque a acusação é de que não há planejamento. Não, nós temos o Pacto Federativo, né? Medida de saneamento para poder investimentos, tem várias pautas econômicas. Aliás, essa semana, está nos vários noticiários, meios de comunicação, o Paulo Guedes terá reuniões com o Rodrigo Maia, que também tem sido um grande parceiro, uma pessoa que tem um espírito público. As críticas de todo mundo, eu estou agora sob intenso fogo, né, Bora? Descobriram, eu acho que eu estava meio escondido. Não, porque o presidente está pensando em nova articulação, é tudo especulações. Então o Rodrigo Maia tem, eu já disse a ele pessoalmente, ele vai ter um papel na história, o próprio Alcolumbre, o senador Alcolumbre. Então o Paulo Guedes vai procurá-los para, depois da reforma da Previdência, se Deus quiser aprovado na quarta-feira, dar continuidade. Temos aí pouco tempo, né, 2 meses e meio praticamente, mas eu estou muito esperançoso, não só para esse final de ano, como para o ano que vem. Ministro, muito obrigado por eu sua presença. Eu que agradeço, um privilégio estar nessa bancada. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, muito obrigado a todos.